E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. E a Operação Chuvas de Verão 2023-2024 foi encerrada com queda no número de ocorrências. A Operação Chuvas de Verão começou em 1º de dezembro de 2023 e terminou em 15 de abril. A Defesa Civil registrou 220 ocorrências entre quedas de árvores e alagamentos, o que significa que houve uma queda em relação ao mesmo período de 2022 e 2023. O mais importante é que nós não tivemos nenhum óbito. Esse é o que a gente tem que comemorar. Não tivemos nenhuma morte. Isso é muito interessante. Os índices de chuva foram bastante diferenciados também do ano passado. O ano passado fazia 20 anos que a Campinas não tinha uma decretação de situação de emergência em virtude de chuva. O ano passado nós tivemos, com quedas de 5 pontes, quer dizer, uma destruição significativa. Esse ano nós tivemos aí uma preocupação que isso acontecesse novamente. As ações foram mais intensificadas, com principalmente limpezas de córregos, de bueiros, de desassoreamento, a remoção de famílias, as remoções de famílias pela Secretaria de Habitação, e nós entendemos que isso deu um resultado bastante significativo para toda a cidade de Campinas. Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, foram realizadas 36 vistorias preventivas e 34 campanhas educativas, com a distribuição de 7.900 folhetos informativos. A ação preventiva ela é fundamental, porque quando você vistoria, se faz uma visita preventiva numa área de risco, você vai verificando se teve alguma alteração. Então, acho que isso tem sido uma constante, tem sido muito positivo, tem dado resultado. E agora, o imprevisível sempre acontece. Então, às vezes, nessa vistoria você consegue ter contato com os moradores, ter uma ação mais proativa. A operação deste ano contou com novidades, como a estreia da capacitação de líderes comunitários para enfrentamento de extremos climáticos. Outra mudança foi a decisão de emitir alerta de temperatura e baixa umidade ao longo de todo o ano, não apenas durante as operações verão e estiagem. A qualquer momento, 24 horas, as equipes de monitoramento da Defesa Civil, que são 29 servidores que ficam se revezando, fazendo esse monitoramento, eles podem emitir esses alertas a qualquer circunstância. Para a próxima operação, é provável que já esteja em funcionamento um novo radar meteorológico na Unicamp. Essa é a maior expectativa que nós temos desde 2016. 2016 nós tivemos aquele tornado, aquela microexplosão em Campinas. Aquilo ali evidenciou a necessidade de você ter um sistema de alerta para a cidade e para a região metropolitana. Então, a nossa expectativa é que o ano que vem, esse ano ele já esteja em operação junto ao CEPAGRE, graças a uma parceria que teve da Agencamp, do Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos da região metropolitana. Isso vai beneficiar todas as cidades aqui da região. 2 professores de uma escola estadual de Campinas resolveram se unir para transformar um sonho em realidade: preparar jovens talentos para as Olimpíadas de Matemática. Como acontece em toda competição, os melhores são premiados. Mas, além das medalhas, o objetivo principal da ideia é estimular o gosto dos alunos pelos estudos. Olhares atentos à explicação. O objetivo desses estudantes da Escola Estadual Milton de Tolosa é o mesmo: se preparar para a OMU, a Olimpíada de Matemática da Unicamp. O grupo de estudos surgiu a partir de uma iniciativa de 2 professores de matemática e que teve total apoio da coordenação da escola. E a gente começou a inscrever os alunos em várias Olimpíadas. Escrevemos na OMO, na UBMEP, no OBA, né? E aí tem a Olimpíada do Matific, que é de um programa aí do governo. Então a gente foi e decidiu formar esse núcleo, essa oficina, né? Para começar a estudar sobre as Olimpíadas juntos, né? Formar os estudantes, né? No PEI a gente fala muito de protagonismo, né? Então a gente quer formar alunos protagonistas. Na escola pública é muito raro, né? A gente ter treinamento olímpico de alto nível, né? Ainda mais para uma OMO, que é uma Olimpíada bastante complicada. E aí a gente está tentando dar formação e continuidade, né? Para o ano que vem, esses alunos, jovens talentos, estarem aí progredindo, ganhando medalha, né? Se destacando na Olimpíada. No mínimo a gente se reúne 1 hora na semana aqui nessa sala mesmo que a gente tem separado para isso, para conseguir ir desenvolvendo com eles. Então a gente vai resolvendo exercícios, a gente vai
trabalhando o pensamento lógico com eles. Então, assim, a gente está num momento que a gente está bastante focado em mostrar para eles como que a gente prova coisas matematicamente. Favorece a aprendizagem de todas as áreas, não só especificamente ciências da natureza e matemática. As provas da Olimpíada são dissertativas e, por isso, avaliam as soluções apresentadas e a qualidade do texto e da argumentação dos estudantes. A gente vê pelas provas anteriores, dos anos anteriores, que ela é bem focada em mostrar que coisas são verdades. Então, matematicamente, como que eu posso dizer que o produto, a multiplicação entre dois números pares, por exemplo, vai dar um resultado que é par também. Então, como é que eu provo isso para todos os números que existem? Toda a parte da redação, de como ele escreve, de como ele explica o que ele está fazendo, também conta bastante na pontuação. A Nicole está no 8º ano do ensino fundamental e vai participar pela primeira vez da OMU. Tem bastante coisa que a gente está estudando e dá para entender bastante. Se depender de tudo que a gente está estudando cair lá, eu acho que eu vou muito bem. Desde pequena, desde o meu primeiro ano, era minha facilidade em matemática, né? Então, foi uma área que eu gostei e cá estou. O Eric está no 7º ano e ainda não tem idade para disputar na OMU, mas vai concorrer na OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e também na OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Por mim está sendo ótimo, já consigo ganhar um conhecimento prévio, assim, antes da prova mesmo. Um ano antes da prova eu já consigo ganhar mais conhecimento para ela, isso já ajuda muito. Claro que aqui são coisas novas que eles não costumam ver na escola realmente, então a gente está trazendo coisas novas para eles, mas a gente vê o potencial deles. Mas assim, o nosso objetivo mesmo é criar essa cultura do estudo para as Olimpíadas e não só de fazer Olimpíadas por fazer. As Olimpíadas de Matemática atraem milhões de estudantes, assim como Eric, um apaixonado pela disciplina e que tem como próxima meta a prova da OMU. Eu já tinha esse dom desde o primeiro ano, assim, minha família curtia muito que desde o primeiro ano eu aprendi a calcular assim rápido, saca? Nem usa calculadora? Não, eu uso às vezes, obviamente, mas geralmente quando é uma conta básica assim, vale mais a pena fazer de cabeça. Esse é o primeiro ano da preparação dos alunos na escola, mas a ideia é tornar o grupo em uma atividade permanente e incentivar nos demais colegas o gosto pelos estudos. A lógica em si, ela faz parte de tudo. Então, a lógica ela é muito importante também, por exemplo, na filosofia. Então, assim, desenvolver esse senso lógico é muito importante para eles, no geral, na vida. Isso incentiva com que outros alunos participem, porque quando a gente recebe uma notificação de prêmio, de medalhas, de receber notebooks, né? Então os outros veem isso como uma coisa positiva e aí eles procuram a gente. Quando vai ter de novo, eu quero participar, né? Tanto que a nossa equipe está aumentando. É muito bacana porque você está no fim de semana, né? Que geralmente não é horário de expediente seu, que é de segunda a sexta, e aluno mandando mensagem, curioso, querendo resolver um problema. Então é bastante bacana estar desenvolvendo esse trabalho com eles, né? Eu vou me dedicar para ir bem. Mas em si, se eu já for mais ou menos, já sou melhor que a maioria, já tá bom. A primeira fase das Olimpíadas online começou no dia 23 e segue até 29 de abril. A segunda, também online, será de 4 a 10 de junho. Já a terceira fase, da qual sairão os grupos medalhistas, será realizada presencialmente na Unicamp no dia 31 de agosto. E olha só, hoje é comemorado o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Dona Edileuza tem 54 anos e há 2 descobriu que tinha hipertensão. Depois que eu perdi um filho num acidente. Aí eu comecei a passar muito mal, aí fui no médico e ele diagnosticou que eu estava com pressão alta. Quando eu tenho muita dor de cabeça, ela sobe. Quando eu sinto muita dor, que nem uns 15 dias atrás a minha coluna travou, então ela alterou muito, ficou muito alta. Tive que ficar no hospital tomando soro, ponhando aquele remedinho embaixo da língua
para ela dar uma controlada. Atividade física, que é super importante, ela admite que não faz, mas procura ter uma alimentação saudável. Procuro fazer a dieta que o médico passou para mim, não comer muito embutido, esses temperos industrializados, refrigerante eu não tomo, faz bastante tempo que eu não tomo refrigerante. Então no que eu posso diminuir, eu vou diminuindo. Alguém na sua família tem hipertensão? Tem, minha mãe, minha irmã, 2 irmãs. O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há outros fatores também que alteram os níveis de pressão arterial, como principalmente os hábitos de vida que as pessoas têm. Nós vivemos sob uma tensão, sob um estresse constante de violência, de busca por resultados de trabalho. Isso é um estresse que provoca a liberação de hormônios de defesa nosso de estresse e a exposição a esses hormônios em pequenas doses, mas por longo período de tempo vai acabar levando à hipertensão. E fatores comportamentais, consumo excessivo do sal, consumo excessivo de comida, de alimentos muito calóricos, que levando à obesidade, a falta de atividade física, o sedentarismo, todos esses elementos contribuem para ou desenvolver a hipertensão ou piorar a hipertensão que já existe naquela pessoa. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A hipertensão é um vilão silencioso. Ela não dá sintomas habitualmente. É muito comum quando as pessoas descobrem a hipertensão, elas descobrem a hipertensão porque já existe lesão em algum órgão-alvo, ou no coração, ou no rim, ou no cérebro. E quando vai buscar a causa, descobre a hipertensão. Então, a maioria das pessoas passa um período muito grande da vida sendo hipertensas sem saber, porque não vão ao médico regularmente para fazer o controle da sua pressão. Mas sintomas que podem aparecer quando ela atinge níveis muito elevados, pode desencadear dor de cabeça, sensação de mal-estar, dor de cabeça, o mais comum é na nuca, sensação de cansaço. Esses são sintomas que podem estar relacionados à hipertensão e comumente quando eles aparecem é porque os níveis pressóricos estão bem acima dos valores normais. No dia 26 de abril é comemorado o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Essas datas marcantes, para que servem de alerta para as pessoas, para que as pessoas se preocupem com a própria saúde, que elas busquem assistência médica para saber se a sua pressão está boa, se o seu coração está bom, o rim, o cérebro, enfim. Isso é muito importante, porque fazendo o diagnóstico precoce não quer dizer que você não vai desenvolver hipertensão. Porém, você vai controlar muito melhor a sua hipertensão. E você vai chegar no fim da sua vida e pode vir a falecer de outras causas, e não da hipertensão, não por conta de complicações da hipertensão.